Eu sou Sérgio Duarte e hoje é terça-feira, dia 3 de setembro de 2025 e vamos juntos até às 10 horas da manhã. Com os trabalhos técnicos de Luiz Alves, vamos saber os destaques do programa de hoje. Revista Justiça. A primeira hora do Revista Justiça é dedicada às notícias do Poder Judiciário brasileiro e às 7h45 tem a primeira entrevista. A subseção 2, especializada em dissídios individuais do TST, decidiu que a assistente administrativa contratada como aprendiz tem direito à estabilidade provisória da gestante. A SDI2 anulou decisão anterior que havia afastado a garantia e reafirmou que a proteção contra essa dispensa arbitrária, ela não depende da modalidade contratual, bastando que a gravidez tenha ocorrido antes da rescisão. A decisão foi unânime e quem fala com a gente para explicar a decisão é a advogada e professora especialista em educação no ensino superior e mestre em Direito das Relações Sociais e Trabalhista, Moara Silva. Nesta quarta-feira, também às 8 horas da manhã, tem mais uma entrevista. A quarta turma do TRT, estamos com a pauta trabalhista hoje da terceira região. Ela confirmou decisão que validou a demissão por justa causa de uma técnica de enfermagem. A profissional, em conjunto com a equipe, interrompeu simplesmente o serviço de atendimento médico ao desviar a ambulância da empresa para comparecer a um bar, onde lá ocorria uma confraternização de um ex-colega de trabalho. O desembargador Paulo Chaves Correa Filho, relator do caso, rejeitou as alegações de dupla punição e demora na aplicação da penalidade. Adicionalmente, reconheceu que a seriedade da ação praticada pela técnica de enfermagem dispensa a necessidade de uma progressão nas sanções disciplinares. A demissão da empregada foi fundamentada, então, no artigo 482, a linha B da CLT, que versa sobre a incontinência de conduta ou mau procedimento. E sobre esse assunto, quem vai explicar para nós a decisão é a advogada especialista em Direito do Trabalho, a doutora Patrícia Gobi. Já às 8h15, no quadro Não Caia Nessa, vamos falar sobre uma foto que circula pelas redes sociais em preto e branco, onde está lá a atriz Camila Pitanga, na infância, no colo da mãe, Vera Manhães. O post ainda exibe o que seria uma versão digitalmente colorida da mesma imagem para dizer que a artista nasceu loira e não seria filha do ator Antônio Pitanga. Isso é falso. E em relação ao uso da imagem de uma pessoa sem autorização e também o uso irregular da inteligência artificial, quem vai explicar para nós esses pontos é a presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologias Disruptivas do ABDF, a doutora Isabel Bispo. E às 8h30 vamos ainda falar sobre outra decisão. Nossa entrevista nós vamos falar sobre a decisão da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que manteve a ordem que obriga a rede social X a fornecer registros de IP, que são os endereços de protocolo de internet de usuários que republicaram publicações ofensivas e abusivas à memória da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada em 2018. A determinação deve ser cumprida em até 15 dias após a intimação da empresa, sob pena de multa de R$50 mil. O colegiado, entretanto, acolheu parcialmente o recurso da plataforma e limitou o alcance de decisão da primeira instância. Vamos melhor compreender o assunto conversando com o advogado especialista em Direito Digital, Inteligência Artificial e Proteção de Dados, Fernando Pérez. Hoje o Revista Justiça desta quarta-feira vai até às 9 horas da manhã, porque a partir daí você vai começar a acompanhar também a transmissão do julgamento da ação penal 2668, que vai para o seu segundo dia. Lembro que você também pode participar pelo WhatsApp, anote aí, 61 99975 8140. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de tema, entre em contato conosco. Pode mandar a sua mensagem de texto ou de voz, 61 99975 8140.
Sim, você pode nos acompanhar em áudio onde você estiver, pelo Tanin e pelo radios.com.br. É só você fazer a busca como Rádio Justiça FM. 7:06. Confira agora no Revista Justiça os destaques do portal de notícias do Supremo Tribunal Federal. Vamos acessar agora stf.jus.br e vamos aos destaques do portal. Ação Penal 2668. Defesas começam a apresentar argumentos em ação sobre tentativa de golpe de Estado. Julgamento será retomado nesta quarta-feira com a defesa do general Augusto Heleno. Pauta do STF em setembro trata de administração pública, eleições e planos de saúde. Confira os destaques dos processos pautados para este mês. STF suspende a obrigação do DF de devolver 7 bilhões de reais à União referentes a contribuições previdenciárias de policiais. Ministra Carmen Lúcia levou em conta precedente do STF em caso semelhante e também urgência do pedido. Para mais notícias e outras informações, acesse stf.jus.br. Agora na capital do país, 7:07. Revista Justiça. 7:07. Teve início ontem no STF o julgamento da ação penal 2668, em que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e mais 7 integrantes do chamado Núcleo Crucial são acusados de tentativa de golpe de Estado, que culminou com os atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. O repórter Neto Costa acompanhou. Às 9h, o presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin, abriu a sessão dando instruções sobre as etapas do julgamento, ressaltando que a ordem das manifestações dos advogados de defesa na tribuna seria a mesma seguida na fase da denúncia. Em seguida, Zanin passou a palavra ao relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, que antes de iniciar o relatório, destacou a solidez das instituições brasileiras. Nenhuma corte ou tribunal do mundo dá tanta publicidade e tanta transparência aos seus julgamentos como o Supremo Tribunal Federal. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, e seus integrantes foram forjados no mais puro espírito democrático da Constituição de 1988. Coragem institucional e defesa à soberania nacional fazem parte do universo republicano dos membros dessa Suprema Corte. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, apresentou o relatório fazendo um retrospecto dos principais momentos do processo judicial. Na sequência, a palavra foi passada ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, autor da denúncia. Ele falou da importância de reprimir a tentativa de um golpe de Estado. O inconformismo com o término regular do período previsto de mano costuma ser fator deflagrador de crise para a normalidade democrática provocada pelos seus inimigos violentos. Não reprimir criminalmente tentativas dessa ordem, como mostram relatos de fato aqui e no estrangeiro, recrudesce ímpetos de autoritarismo e põe em risco um modelo de vida civilizada. O PGR Paulo Gonet elencou alguns dos principais atos de violência que precederam o 8 de janeiro de 2023. A utilização da ABIN, das forças da Polícia Rodoviária Federal, para estruturar mecanismo de contenção de opositores do governo e de eleitores do adversário do então presidente da República, são momentos do golpe postos em andamento, em que a violência está presente. Paralisação forçada de caminhoneiros, flagrantes de atentados à bomba, convulsão nas ruas de Brasília, em seguida a perda das eleições pelo ex-presidente da República, são atos de violência que se vinculam ao atentado posto em curso contra as instituições democráticas. O apogeu violento desses atos previstos, admitidos e incentivados pela organização criminosa ocorreu no dia 8 de janeiro de 2023,
No período da tarde, a sessão foi retomada às 2h, com a apresentação das sustentações orais dos advogados de defesa que representam os réus do Núcleo 1. Representou o Ministério Público Federal o subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina. Como o réu Mauro Cid firmou acordo de delação premiada, os advogados dele foram os primeiros a fazerem as sustentações. Em seguida, por ordem alfabética, iniciaram-se as demais sustentações, com as defesas de mais 3 réus apresentando argumentos. Por volta das 6h da tarde, o presidente da primeira turma do STF, ministro Cristiano Zanin, encerrou a sessão. Em continuidade de julgamento, realizaram suas sustentações orais o Dr. Jair Alves Ferreira e o Dr. César Roberto Bittencourt, pelo réu Mauro César Barbosa Cid. O Dr. Paulo Renato Garcia Sintra Pinto, pelo réu Alexandre Ramagem Rodrigues. O Dr. Demóstenes Lázaro Xavier Torres, pelo réu Almir Garnier Santos. E o Dr. Elmar Roberto Novak, pelo réu Anderson Gustavo Torres. Em seguida, o julgamento foi suspenso. A continuidade do julgamento está marcada para hoje, a partir das 9h, na sala de sessões da primeira turma do STF. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. O núcleo 1 da denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre os atos antidemocráticos, ele é composto então por Alexandre Ramagem, deputado federal e ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, Almir Garnier Santos, almirante e ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, general da Reserva e ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Jair Bolsonaro, ex-presidente da República, Mauro Cid, tenente-coronel e ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira, general e ex-ministro da Defesa, e Walter Braga Neto, que é general da Reserva e ex-ministro da Casa Civil e da Defesa. Agora vamos conferir os bastidores do primeiro dia de julgamento do Núcleo 1 de tentativa de golpe de Estado. A matéria é do Marcelo Della Libera. O primeiro dia de julgamento dos 8 réus do Núcleo 1 da Ação Penal 2668, que apura a tentativa de golpe de Estado, movimentou o Supremo Tribunal Federal. Logo pela manhã, cerca de 150 pessoas, entre jornalistas e público, acompanharam a abertura da sessão no plenário da primeira turma, local onde o julgamento acontece. À tarde, quando começaram as falas dos advogados de defesa, o público presente era de aproximadamente 130 pessoas. A segunda turma também foi aberta para o público e para a imprensa, com transmissão ao vivo em telões. Durante a manhã, 80 pessoas acompanharam os trabalhos no espaço. À tarde foram 70. No total, o STF cadastrou 501 profissionais de imprensa do Brasil e do exterior para cobrir as sessões, além de ter recebido mais de 3.300 inscrições do público em geral. Foram disponibilizados 150 lugares na segunda turma para que cidadãos cadastrados possam acompanhar o julgamento. Esses lugares são distribuídos por sessão e os inscritos recebem a confirmação diretamente por e-mail enviado pelo tribunal. Na área externa do anexo 2, foi montado um espaço exclusivo para a imprensa, com telão e cadeiras. Apenas jornalistas, cinegrafistas e fotógrafos credenciados podem permanecer no local. Durante as sessões, na primeira turma, não é permitida a produção de imagens. Um esquema especial de segurança também foi montado para os dias de julgamento. O policiamento foi reforçado na área central de Brasília, com grades cercando os prédios dos 3 poderes, uso de drones, cães farejadores e reforço em revista de mochilas e pertences. Uma célula integrada de inteligência foi criada para monitorar redes sociais e prevenir incidentes. Desde agosto, 30 agentes da Polícia Judiciária estão de prontidão realizando varreduras no STF e em outros locais sensíveis. O julgamento do Núcleo 1 terá continuidade nesta quarta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. As sessões serão retomadas na próxima terça-feira, dia 9. O julgamento pode ser acompanhado ao vivo pela Rádio e TV Justiça, pelo aplicativo TV Justiça Mais e pelo canal do STF no YouTube. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo Della Libera.
7h15. Em setembro, DPU inaugura posto de atendimento em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Os detalhes com a Thalita Guimarães. Está marcada para o dia 9 de setembro a inauguração do posto de atendimento da Defensoria Pública da União em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. O serviço deve funcionar no mercado municipal, no centro da cidade. Os atendimentos à população serão realizados de segunda a sexta-feira, das 9 horas da manhã às 4 da tarde. A iniciativa faz parte do plano de interiorização da DPU e o objetivo é ampliar a cobertura e o atendimento da instituição nas subseções da Justiça Federal, prestando assistência jurídica aos cidadãos em vulnerabilidade social. A população pode procurar a DPU caso tenha demandas que envolvam a União e seus órgãos, autarquias, empresas públicas ou fundações públicas federais. Entre os principais temas atendidos estão benefícios assistenciais ou previdenciários concedidos pelo INSS, como auxílio por incapacidade temporária, aposentadorias e pensão por morte, além de questões ligadas a programas habitacionais ou educacionais da Caixa e demandas relacionadas à negativa ou à demora na entrega de medicamentos e tratamentos de saúde de alto custo. No nosso site você encontra todos os detalhes. Da Defensoria Pública da União, Thalita Guimarães. E a Justiça mantém justa causa de uma técnica de enfermagem que parou ambulância em bar durante expediente. O Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais manteve a dispensa por justa causa de uma técnica de enfermagem que, durante o expediente, parou uma ambulância em frente a um bar para participar de uma confraternização. O caso aconteceu na região de Coronel Fabriciano e Ipatinga, no Vale do Aço. A decisão foi da 4ª turma do TRT Mineiro. O colegiado entendeu que a conduta da mulher foi grave e suficiente para romper a confiança entre empregada e empregador, afastando alegações de punição dupla ou demora na aplicação da penalidade. Segundo o processo, 3 ambulâncias chegaram ao local com sirenes e luzes acionadas e parte da equipe desceu para cumprimentar um ex-colega de trabalho. Documentos e vídeos mostram que no momento da parada não autorizada, a equipe envolvida atendia uma ocorrência de emergência com um paciente idoso com dificuldade respiratória. A trabalhadora admitiu que não tinha autorização da central para sair da base ou fazer intervalo e que não comunicou a parada. O tribunal considerou que o ato configurou um mau procedimento previsto na CLT, tornando desnecessária a aplicação de penalidades mais brandas. Com isso, foi mantida a decisão da 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano, sem reconhecimento de danos morais à empregada. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. E não perca, porque vamos tratar dessa decisão daqui a pouquinho, às 7h45, na nossa entrevista. Na verdade, não, às 8 horas da manhã, você vai conferir uma entrevista a respeito dessa decisão e nós vamos conversar com a doutora Patrícia Gobi, que vai explicar melhor tudo o que houve nesse caso. TikTok atende a pedido da AGU e remove vídeos sobre odontologia biológica. A notificação foi enviada à plataforma após o Conselho Federal de Odontologia alertar para conteúdo mentiroso e sem base científica circulando na internet. Você já ouviu falar de odontologia biológica? Confira os detalhes com a repórter Tcherena Guimarães. Após receber notificação extrajudicial da Advocacia Geral da União, a plataforma TikTok identificou e retirou do ar conteúdos de sua rede social que tratavam da chamada odontologia biológica. O termo se refere a um conjunto de práticas pseudocientíficas não reconhecidas como especialidade odontológica e que violam diretrizes do SUS e da Política Nacional de Saúde Bucal. A notificação foi enviada pela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, da AGU, ao analisar demanda do Conselho Federal de Odontologia e receber manifestação técnica do Ministério da Saúde. Entre os principais problemas encontrados nos vídeos estavam o desencorajamento ao uso do flúor, contrariando diretriz internacional que reduziu a cárie em até 60% nas últimas décadas. E ainda a atribuição errônea de que tratamentos dentais, como canal e contenções ortodônticas, podem causar câncer e outras doenças. Na notificação, a AGU afirma que os vídeos induzem o público a erro, desestimulam o segmento de tratamentos eficazes e colocam em risco a saúde coletiva. A atuação da advocacia pública também levou a plataforma a limitar o alcance de outras publicações desinformativas. A notificação da AGU foi extrajudicial, sem precisar acionar a justiça. Da AGU, Tcherena Guimarães.
E a Justiça do Distrito Federal alerta para os riscos da adultização infantil. Vamos conferir a reportagem de Marcelo Della Libera sobre o assunto. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem reforçado a importância de proteger crianças e adolescentes da adultização. O termo se refere à exposição precoce a comportamentos e conteúdos inadequados para a idade, muitas vezes em redes sociais, o que pode comprometer o desenvolvimento saudável deles. O tema ganhou visibilidade recentemente após denúncia de um caso divulgado por um influenciador digital. A preocupação envolve não apenas o judiciário, mas também pais, familiares e instituições públicas, que precisam assumir papel ativo na proteção, como ressalta a juíza do TJDFT, Paula Ramalho. Em relação a crianças, ou seja, menores de 12 anos, é importante que as famílias compreendam e implementem a prática de não manter perfis de crianças em redes sociais, até mesmo porque os termos de uso dessas plataformas, em geral, proíbe menores de 12 anos de ter perfis. Em relação aos adolescentes, é importante que eles sejam orientados dos riscos do compartilhamento de imagens, manter contato com estranhos na internet, e é importante também que as famílias se coloquem como um canal seguro ao qual o adolescente possa reportar qualquer comportamento estranho que ele veja por parte de terceiro. Com esses cuidados e também com a adoção de ferramentas de controle parental para poder supervisionar esse uso, é possível construir uma internet mais segura para as nossas crianças e adolescentes. A primeira consequência é a exposição excessiva, principalmente de meninas. Em casos mais graves, a adultização pode resultar em transtorno de estresse pós-traumático, especialmente quando há exploração sexual ou divulgação de imagens íntimas, como aponta o psicólogo Reginaldo Torres. Isso tem um outro problema, que é fragilizar aquele direito que aquela criança tem a viver a sua infância de uma forma plena. E isso acaba agravando, principalmente, as desigualdades. E aí, se a gente está falando de desigualdade, essa desigualdade de gênero ela é mais acentuada em relação às meninas. As meninas estão mais expostas. E aí, as consequências para elas podem ser diversas, né? Inclusive, nos casos mais graves, em que ela é exposta do ponto de vista sexual, a gente ter, por exemplo, desenvolvimento de transtornos como o transtorno de estresse pós-traumático. A gente pode ter situações que podem induzir essas crianças a se autoferir, ao suicídio. Então a gente precisa ter muito cuidado e muita cautela na condução, né, das crianças e dos adolescentes, principalmente no contexto das mídias sociais. Em situações de violação dos direitos de crianças e adolescentes, é necessário acionar o Conselho Tutelar ou a Delegacia de Proteção à Criança e o Adolescente mais próxima. Também estão disponíveis o Disque 125, da Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, e o Disque 100, Serviço Nacional para Denúncias de Violações de Direitos Humanos e de Grupos Vulneráveis. Rádio Justiça de Brasília, Marcelo Della Libera. 7h23. Justiça do Rio de Janeiro condena a empresa Colgate por propaganda enganosa de creme dental. A 11ª Câmara de Direito Privado do TJ do Rio de Janeiro condenou a empresa Colgate-Palmolive ao pagamento de R$500 mil por danos morais coletivos pela prática de propaganda enganosa na divulgação do creme dental Colgate Total 12. A decisão acatou parcialmente o pedido feito em ação pública movida pela Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que questionava a presença de triclosan na fórmula do produto e a campanha publicitária que prometia proteção completa por 12 horas, não importa o que você faça. Em relação ao triclosan, a 11ª Câmara rejeitou a tese de risco à saúde dos consumidores, baseando-se em laudo pericial e em informações da Anvisa. Por outro lado, foi reconhecido que a publicidade extrapolou os limites científicos ao prometer proteção absoluta contra problemas bucais durante 12 horas, mesmo após refeições. A fixação da indenização em R$500 mil por dano moral coletivo levou em conta a ampla penetração do produto no mercado brasileiro e o potencial lesivo da mensagem publicitária. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Tribunal Regional Federal da 6ª Região mantém o uso de imóveis tombados no Circuito Cultural Praça da Liberdade.
O Tribunal Regional Federal da 6ª Região rejeitou o recurso do Ministério Público de Minas Gerais e do Ministério Público Federal contra a cessão de uso de prédios tombados da Praça da Liberdade em Belo Horizonte. A decisão tomada em 5 de agosto confirmou a legalidade das parcerias que integram o circuito cultural. O relator juiz federal convocado destacou que a cessão de imóveis públicos para fins culturais pode ser feita sem licitação quando não há finalidade lucrativa. No caso, as empresas parceiras assumem integralmente as despesas de restauração e manutenção sem repasse de recursos públicos. O acórdão também ressaltou que as intervenções em imóveis tombados são permitidos por lei, desde que autorizadas pelos órgãos competentes. O tribunal avaliou que o projeto já está consolidado e traz benefícios ao turismo, à cultura e à preservação do patrimônio histórico. Localizado no bairro Funcionários, o Circuito Cultural Praça da Liberdade reúne museus e centros culturais como o Palácio da Liberdade, o CCBB, o Memorial Minas Gerais Vale, o Museu das Minas e do Metal e o Espaço do Conhecimento UFMG. O complexo é considerado um dos maiores do país e atrai visitantes do Brasil e do exterior. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. E no Rio Grande do Norte, a Justiça assegurou o equilíbrio contratual e limitou reajuste excessivo em plano de saúde para a consumidora. Ao completar 59 anos de idade, a beneficiária foi surpreendida com um aumento de 130% no valor da mensalidade do plano de saúde coletivo. A administradora pretendia elevar a mensalidade de R$ 1.068 para R$ 2.463. Na segunda Câmara Civil do Tribunal de Justiça Potiguar, o aumento foi considerado abusivo. A decisão unânime suspendeu o reajuste e o limitou a 30%, seguindo os princípios do Código de Defesa do Consumidor e da boa-fé contratual. No voto, o relator do processo, o juiz convocado Roberto Guedes, destacou que o aumento aplicado foi significativamente superior aos índices médios de reajuste divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. O magistrado afirmou que a operadora não apresentou documentos capazes de comprovar a legalidade e a proporcionalidade do aumento. Também destacou que o reajuste deve observar os princípios da função social do contrato sem comprometer a continuidade do mesmo. Rádio Justiça, de Brasília, Bárbara Michelini. 7h28 e a Justiça condena a empresa por recusa de atestado médico particular. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reverteu a demissão por justa causa de uma escrevente de cartório em São Paulo. A decisão foi tomada porque a empresa se recusou a aceitar atestados médicos particulares como justificativa de faltas e exigia exclusivamente documentos emitidos pelo Sistema Único de Saúde. A sentença também determinou indenização de R$ 3.000 por danos morais. O juízo entendeu que a dispensa por abandono de emprego não tinha fundamento e que a empresa não poderia restringir a aceitação de atestados médicos ao Serviço Público de Saúde. No processo, a trabalhadora relatou que foi dispensada por justa causa sem motivo claro. A empresa alegou faltas reiteradas e disse que a funcionária havia retirado seus pertences do local de trabalho. Uma supervisora confirmou que a empregada apresentava atestados, mas relatou que a direção divulgou memorando interno, afirmando que só aceitaria documentos do Sistema Único de Saúde. Com base nos atestados apresentados e na jurisprudência do próprio Tribunal Regional do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, a juíza considerou que documentos da rede privada têm a mesma validade que os da rede pública. A magistrada avaliou que a empresa, ao editar regra interna rejeitando esses atestados, promoveu alteração contratual sem amparo legal e abusou de seu poder de empregador. Além de anular a justa causa, a sentença condenou a empresa ao pagamento de saldo de salário, aviso prévio indenizado, 13º proporcional e férias proporcionais, acrescidas de 1/3, além da indenização por danos morais. O processo ainda aguarda julgamento de recurso. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Agora em Brasília, 7h30. Previsão do tempo no Brasil. Vamos até o Instituto Nacional de Meteorologia conversar com Danilo Siden. Danilo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Justiça. Como será a quarta-feira aqui no DF, hein, Danilo? Conta pra gente.
Aqui no Distrito Federal a gente começa uma quarta-feira, um dia bem mais frio do que nos outros dessa semana. A gente teve aqui uma mínima de 12 graus registrados na nossa estação de Águas Emendadas, na região de Planaltina, e 15 graus aqui no plano piloto. A previsão é que durante a tarde as temperaturas alcancem máximas entre os 28 e 29 graus e a umidade fique na faixa de 25 a 30%, Sérgio. Muito vento, né, nessa madrugada e nesta manhã, né, Danilo? Exatamente, nós estamos com valores de vento aproximadamente de 20 km por hora nesse momento na região de Braslândia e de em torno de 15 km por hora aqui, com algumas rajadas um pouco mais fortes na parte mais oeste do Distrito Federal. A gente tem dias mais ventosos aqui na região centro-oeste do Brasil devido à aproximação de algumas áreas de instabilidade e um pouco mais de umidade na região, que tem trazido algumas pancadas isoladas para a região aqui do estado de Goiás. A previsão aqui durante o dia de hoje, a gente tem bastante nuvens no céu, continue com o céu bastante fechado, que deve garantir um dia mais ameno do que nos últimos dias. Sérgio. E o restante do Centro-Oeste? Conta pra gente. No restante do Centro-Oeste, a gente tem um dia bastante céu claro, com algumas nuvens e pancadas isoladas, principalmente ali na parte do extremo norte do estado do Mato Grosso e oeste daquele estado também, devido a um canal de umidade que tem se formado entre uma frente fria que avança no sul do Brasil e a região amazônica. Algumas pancadas podem ser observadas ainda durante a tarde de hoje na parte mais oeste do estado do Mato Grosso e no extremo oeste do estado do Mato Grosso do Sul. As máximas devem ficar em torno de 40 graus, devem ser observados na cidade de Cuiabá, Sérgio. Agora vamos para a região norte. Na região norte do Brasil, a gente amanhece com algumas pancadas isoladas ali nos estados do Acre e Amazonas. A previsão é que durante a tarde esses sistemas, essa área de instabilidade avance mais sobre o estado do Amazonas e tenha também algumas pancadas isoladas ali no estado do Pará. A mínima observada na região norte foi de 16 graus na cidade de Gurupi, no Tocantins, e a máxima deve alcançar os 38, 39 graus, Sérgio. Agora, então, vamos para a região norte, né? A gente continua ali com algumas pancadas na região norte, no estado do Amazonas, Rondônia, Acre e alguns pontos isolados do Pará, com mínimas de 16 graus e máximas de 38, 39, Sérgio. Região Nordeste. Na região Nordeste a gente tem algumas chuvas isoladas ocorrendo ali na região do Recôncavo Baiano e litoral sul da Bahia e também atingindo alguns estados adjacentes como o estado de Sergipe, mais na parte litorânea. Alguns eventos isolados de chuva também são observados no litoral de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. O destaque para a região são alguns eventos de mais vento ali na região norte, no litoral norte da região Nordeste, estado do Ceará e Rio Grande do Norte. A mínima observada na região foi de 15 graus na cidade de Tiruçu, interior da Bahia, e a máxima deve ficar em torno de 38 a 39 graus em áreas do sertão piauiense e maranhense, Sérgio. Região Sudeste. Na região Sudeste a gente amanhece com algumas chuvas isoladas ali no estado do Rio Grande do Espírito Santo, principalmente na parte norte do estado. Devido ao canal de umidade que tem se formado nessa região nos últimos dias, isolado ali na parte litorânea do Espírito Santo. Algumas chuvas isoladas e nevoeiros são observados também no interior do estado de Minas Gerais e na parte litorânea ali de São Paulo. A previsão é que durante a tarde as temperaturas alcancem cerca de 34 graus e com algumas pancadas de chuva isoladas podendo ocorrer ali à tarde no nordeste de Minas Gerais, Sérgio. E para fechar o sul do país, Danilo? No sul do país a gente tem um avanço de uma frente fria ao longo do dia de hoje que deve atingir principalmente a parte mais extremo sul do Rio Grande do Sul, com pancadas isoladas e algumas trovoadas também naquela região. Os acumulados previstos estão em torno de 60 a 70 milímetros para aquela região, estão previstos para hoje. Essa frente deve continuar avançando sobre o estado a partir do dia da quinta e da sexta-feira e deve alcançar os estados de Santa Catarina e Paraná ao longo do fim de semana, Sérgio. Danilo Sidney, muito obrigado. Tenha uma ótima quarta-feira também para todos do Instituto Nacional de Meteorologia. Ótima quarta-feira a todos que nos ouvem pela Rádio Justiça, Sérgio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7h35. Manchetes do dia. Vamos conferir agora as manchetes de capa dos principais jornais do país. Correio Brasiliense. Moraes e Gonet adotam tom duro e rechaçam impunidade. O
Estado de São Paulo, Moraes diz que impunidade não trará pacificação do país e rebate ideia de anistia. Folha de São Paulo, Moraes diz que só punição pacifica o país. Mota admite avaliar anistia. O Globo, PGR pede condenação de réus e Moraes rechaça ingerência externa. Diário do Nordeste, crime organizado trava guerra no Ceará. Estado de Minas, impunidade e covardia não são opções para a pacificação. A frase manchete foi dita pelo ministro Alexandre de Moraes no julgamento da Ação Penal 2668. Jornal do Comércio, trama golpista, acusação reforça provas ainda sob pressão por anistia. À tarde, doação de órgãos cresce 39% na Bahia este ano. 0 hora, safra de grãos do Rio Grande do Sul deve crescer 27,3% no próximo verão, calcula a Emater. E o portal Valor Econômico, PIB desacelera no segundo trimestre e cresce 0,4%, com perda de fôlego da demanda interna. 7h36. Revista Justiça. 7h36. Uma empresa de cerâmica que causou poluição é condenada a indenizar vizinha no Amazonas. Uma empresa de cerâmica localizada no centro de Iranduba, no Amazonas, foi condenada a pagar indenização a uma proprietária de imóvel vizinho por causar poluição sonora e atmosférica, que inviabilizou contratos de aluguel. A primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas rejeitou por unanimidade o recurso da empresa e confirmou a sentença de primeira instância. O julgamento destacou a responsabilidade civil objetiva da empresa, que atuava de forma irregular na região central do município. Em primeira instância, a sentença determinou que a cerâmica adotasse medidas de isolamento acústico e tratamento adequado da poluição do ar. Entre as exigências estão a instalação de isoladores de ruídos e filtros para reduzir a poeira e a fumaça produzidas pelas atividades da empresa. Além disso, a Justiça reconheceu os prejuízos financeiros da vizinha, que perdeu contratos de aluguel antes do prazo devido à poluição. A empresa terá que pagar R$ 5.000 por danos morais com correção e R$ 18.000 por danos materiais também corrigidos, valor correspondente ao que a autora deixou de receber em 18 meses de aluguel. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. 7h38, a empresa aérea Latam foi condenada pela Justiça do Acre por ter negado o embarque de um cão de apoio emocional de uma passageira. Confira com Neto Costa. A primeira turma recursal do Tribunal de Justiça do Acre manteve sentença contra a companhia aérea Latam, que negou o embarque de um cão de apoio emocional de uma passageira. A tutora do animal disse que cumpriu todas as exigências estabelecidas pela empresa aérea e, mesmo assim, teve o embarque do cão de apoio emocional negado. A passageira alegou sofrer de transtornos psíquicos, condição que demanda a presença constante do animal como parte integrante do tratamento médico. Ela informou ter providenciado todas as autorizações necessárias para o transporte do cão na cabine de passageiros do avião, em conformidade com as diretrizes da empresa aérea. Porém, teve o pedido negado sem justificativa razoável. O advogado Marcelo Galvão, especialista em direito aéreo, diz que as normas da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, deixam a decisão a critério das empresas, mas que o consumidor sempre pode recorrer à justiça. É bastante importante a gente diferenciar dois casos. O primeiro é justamente o caso prático, que é o cão de apoio emocional, que é aquele cão que vai auxiliar o passageiro em muitos momentos, aquele passageiro que tem algum distúrbio mental. Esse cão ele é totalmente diferente do cão de assistência, que é o cão garantido por lei. É aquele de aceitação obrigatória. É um cão para cegos, é um cão para quem tem mobilidade reduzida. Esse sim é garantido por lei. O cão de apoio emocional no Brasil, a ANAC, ela dispõe no sentido da não obrigatoriedade. Inclusive, o STJ já direcionou nesse sentido que as companhias aéreas não têm a obrigação de aceitar. Porém, caso o passageiro necessite realmente do cão de apoio emocional e a companhia aérea negar, ele pode sim entrar com alguma ação judicial
O juiz Gilberto Matos, relator do caso, fundamentou o voto no entendimento de que a empresa aérea violou o princípio da boa-fé e frustrou a expectativa legítima da consumidora ao negar o embarque do animal sem uma razão concreta, mesmo existindo procedimentos internos para esse tipo de transporte. O advogado Elvis Rodrigues, especialista em direito do consumidor, comenta. Esse magistrado ele entendeu que a Latam teve uma conduta abusiva porque a passageira tinha cumprido todas as exigências razoáveis e que a recusa da empresa teria ignorado a função terapêutica do animal, gerando angústia e sofrimento. E ele valorou o princípio da dignidade da pessoa humana, só que a posição do STJ é contrária à desse juiz. Então, se a Latam futuramente quiser recorrer, eles podem conseguir reverter. Porque eles entendem, a quarta turma do STJ, que não existe previsão legal para isso. E para o STJ, como não existe legislação, a decisão de permitir ou não o embarque é uma liberalidade da companhia aérea. Para o magistrado da Justiça do Acre, o valor de R$5 mil arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se adequado e proporcional, considerando a reprovabilidade da conduta, o porte econômico da empresa e a condição de vulnerabilidade da tutora do animal de apoio emocional. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Multinacional é condenada a pagar R$50 mil por racismo contra empregado. A 9ª Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região condenou uma multinacional do ramo de alimentos a pagar R$50 mil a um trabalhador negro vítima de racismo. A decisão foi unânime e aumentou o valor inicialmente fixado em R$20 mil pela 4ª Vara do Trabalho de Ribeirão Preto. O colegiado decidiu nesta semana que ficou comprovada a prática de atos discriminatórios de caráter racista, configurando grave violação à dignidade humana e ao princípio constitucional da igualdade. O tribunal ressaltou que a conduta foi agravada pelo poder econômico da empresa e exigia medida judicial proporcional e pedagógica. Na ação, uma testemunha confirmou que o trabalhador era tratado de forma humilhante pelo superior, que utilizava termos pejorativos relacionados à cor da pele dele diante de outros colegas. A denúncia chegou ao setor de recursos humanos da empresa, mas nenhuma providência foi adotada. O tribunal destacou que o racismo estrutural ainda influencia a sociedade e, neste caso, se manifestou no ambiente de trabalho. Por isso, fixou a indenização em R$50 mil, considerada proporcional diante da gravidade da conduta e da responsabilidade da empresa. Rádio Justiça, de Brasília, Marcelo de la Libera. Justiça de São Paulo entende que cobranças de sobreestadia de containers após atraso causado pela transportadora é indevida. O Núcleo de Justiça 4.0 do Tribunal de Justiça de São Paulo, especializado em direito marítimo, rejeitou a cobrança de sobreestadia feita por uma empresa de transporte marítimo contra uma exportadora, pelo atraso na devolução de contêineres. O contrato previa período de franquia para uso e devolução dos contêineres que foram entregues após o prazo em razão de mudanças na data estimada de chegada dos navios. A transportadora atribuiu o descumprimento do prazo à empresa exportadora e entrou com uma ação de cobrança de sobreestadia, estipulada em mais de $6 mil. Entretanto, a juíza ressaltou que a relação com o terminal é de responsabilidade do próprio armador, ou seja, da transportadora, de modo que deve ser aplicada ao caso orientação da Resolução 62 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, que suspende a cobrança de sobreestadia decorrida de fato causado pelo transportador. Para a magistrada, não incumbe à exportadora suportar os custos decorrentes da modificação da programação do navio. Ressaltou que o desfecho seria diferente se a alteração da programação do navio fosse comunicada à empresa de forma antecipada. Rádio Justiça de Brasília, Neto Costa. Justiça de São Paulo mantém condenação de mulher por tortura contra 6 filhos. 24 anos de reclusão em regime inicial fechado.
Essa foi a pena fixada pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contra a mãe que torturava os filhos. Segundo os autos, a ré e o companheiro, pai das crianças, submetiam os filhos a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo. As vítimas eram privadas também de cuidados básicos como higiene, alimentação e consultas médicas. Além disso, a casa era mantida sem limpeza, com lixo espalhado, baratas e ratos, mesmo após a intervenção de órgãos de saúde. O relator do recurso, desembargador Graci Neto, evidenciou no voto a coerência dos relatos das vítimas e dos demais familiares, educadores e conselho tutelar. Deixou claro também que a ré demonstrou ser perigosa, agressiva e cruel, destituída de qualquer sentimento e que forçou todos os filhos a intenso sofrimento físico e emocional durante anos, de forma reiterada. O pai responde a uma outra ação que apura os atos dele contra os próprios filhos. Rádio Justiça, de Brasília, Bárbara Michelini. E a Justiça do Rio Grande do Norte determina o refaturamento de contas de energia elétrica emitidas com valores excessivos. A Justiça acatou de forma parcial uma ação movida por uma comerciante de Caicó, Rio Grande do Norte, contra a empresa Neoenergia Coserne. Ficou determinado que a empresa faça o refaturamento de 3 contas de energia referente aos meses de junho, julho e agosto de 2024. Essas faturas apresentaram um consumo muito acima da média que já era calculada no imóvel. A decisão é da 3ª Vara de Caicó. A empresa afirmou que não houve erro no processo de leitura, porém não demonstrou por provas técnicas, nem por argumentos, a comprovação da regularidade da medição. Com isso, o magistrado entendeu que existiu falha na prestação do serviço, determinando que as cobranças fossem recalculadas, levando em conta a média de consumo dos 12 meses anteriores do estabelecimento, de acordo com a resolução da ANEEL. A comerciante pediu ainda indenização por danos morais, pedido que foi negado. O magistrado entendeu que não existiu interrupção injusta no serviço de energia, nem negativação do nome da proprietária do estabelecimento. Foi negado também o pedido de devolução em dobro dos valores cobrados pela Coserne. O juiz destacou que a comerciante não comprovou que realizou o pagamento das faturas contestadas. Rádio Justiça, de Brasília, Neto Costa. 7h48, intervalo no Revista Justiça e já voltamos. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. 7h50. Revista Justiça. Entrevista. O Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região decidiu que um idoso que foi induzido a assinar um pedido de demissão será indenizado. Sobre esse tema, o repórter Neto Costa ele entrevistou o advogado Alfredo Góes, especialista em direito trabalhista. O TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, reconheceu graves irregularidades e dispensa discriminatória de um idoso analfabeto funcional. O trabalhador foi levado a assinar um pedido de demissão sem entender o conteúdo do texto. E para conversar sobre esse tema, temos a satisfação de receber o advogado Alfredo Góes, especialista em direito trabalhista. Doutor Alfredo, obrigado por atender a Rádio Justiça. Eu que agradeço o convite, é um prazer participar. Doutor Alfredo Góes, a decisão da 4ª turma do TRT4 anulou o pedido de demissão de um operário seletista de um município gaúcho, idoso, analfabeto funcional e diagnosticado com doença grave. Ele teria sido induzido a assinar documentos sem compreender o conteúdo, ou seja, para o colegiado houve neste caso vício de consentimento e ausência de justificativa plausível para a dispensa que foi considerada discriminatória? Sim, é importante
importante a gente mencionar algumas coisas. Primeiro, o pedido de demissão ele pode ser realizado por qualquer empregado, inclusive por um analfabeto funcional, como foi o caso, certo? Em hipótese nenhuma, o empregado ele é obrigado a permanecer na empresa. Contudo, diante de alguns casos, é importante que a empresa, ou no caso aqui o município, que era o empregador, tome alguns cuidados. Quando nós temos a condição de analfabeto funcional, é importante que se faça os esclarecimentos necessários e adequados a que esse pedido de demissão seja considerado válido. Se ele estava, por exemplo, acompanhado de um advogado, se ele realmente sabia, se ele tinha alguma motivação para fazer esse pedido de demissão. Também é preciso mencionar que existe a possibilidade de discriminação por etarismo. Na nossa sociedade hoje existe essa possibilidade. Não só por etarismo, mas outras condições de discriminação. Então, nesses casos em que há a possibilidade de discriminação, isso também precisa ser analisado para saber se aquela circunstância levou a alguma conduta da empresa, no caso aqui o município, a proceder com aqueles atos que desligaram o funcionário. É verdade. Segundo consta no processo, o idoso foi chamado para uma reunião pela chefia e informado que não era mais possível continuar no cargo. Em seguida, ele teria sido induzido a assinar documentos cujo conteúdo não compreendia, acreditando tratar-se de um desligamento por iniciativa do empregador, né? O trabalhador idoso alegou que não tinha plena capacidade de leitura e que foi coagido a assinar esse formulário padrão previamente preenchido. Isso aí configuraria, doutor Alfredo Góes, vício de vontade? Sim, isso se configura no momento em que o que está no documento não traduz a vontade do empregado. Então nós temos aqui uma necessidade de adequação entre aquilo que o empregado quer e o documento que ele assina. Isso se agrava muito mais na condição de analfabetismo funcional. No seu entendimento, não houve por parte da administração pública, ou seja, faltaram orientações claras ao trabalhador nesse desligamento, né? E que isso comprometeu a compreensão do conteúdo dos documentos assinados? Claro, com certeza. Como você bem mencionou, ele imaginava que ele estaria sendo desligado sem justa causa, ou seja, receberia todos os direitos, né, respectivos, como, por exemplo, a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS, as férias proporcionais, o 13º, o aviso prévio, né? Então, todos esses são direitos que ele teria no caso da dispensa imotivada. No caso do pedido de demissão, ele vai perder a possibilidade de saque do FGTS, ele perde a indenização de 40% da multa do FGTS, ele também perde o aviso prévio. Ele vai receber tão somente o saldo de salário, férias proporcionais e 13º proporcional ou vencidos. Então há um decréscimo substancial na rescisão dele. E isso seria evitado se tivesse a devida informação. Será que ele pediria demissão? Aparentemente não. Exato. Então, nesse caso, deveria sim ser tomado cuidado. O ideal é que ele tivesse acompanhado por um advogado, mas a gente sabe que, na realidade, isso não acontece muitas vezes. Há outros meios de demonstrar esse consentimento de alguém que é analfabeto funcional, como, por exemplo, a gravação de um vídeo, uma reunião por vídeo em que ele demonstra essa intenção de se desligar e, principalmente, né, entender se ele tem um motivo para isso. Estou me desligando porque, por exemplo, encontrei um novo emprego. Mas, na ausência de tudo isso, realmente a posição da empresa é de esclarecer e de ter a prova de que aquela demissão foi, de fato, naquela modalidade. E vale lembrar que ele foi afastado em dezembro de 2022, pouco tempo após ser diagnosticado com insuficiência renal crônica, iniciar tratamento de hemodiálise, ou seja, ele sustentou na justiça que a despedida teve motivação discriminatória com base na súmula
443 do TST, uma vez que a condição de saúde dele era grave, estigmatizante e de conhecimento da administração, correto, doutor Alfredo? Correto. Nós temos não somente a súmula 443, como uma legislação própria, que é a Lei 9.029 de 95. Então, essa legislação própria, que não está na CLT diretamente, tá? É uma legislação própria, ela vai trazer essa possibilidade de tutela do trabalhador quando ele se encontra nessa situação de vulnerabilidade. Então, comentamos aqui do etarismo, também é uma possibilidade, tá, de discriminação. Tem a questão da doença estigmatizante. Então, são várias camadas em que precisa ser analisada a dispensa. E no caso do trabalhador nessas condições, a dispensa ela presume-se discriminatória. Então, é a empresa que tem que mostrar que havia ali algum critério objetivo que levou à demissão, e não somente a simplesmente demitir. Ao final do julgamento, o colegiado condenou o município ao pagamento de R$20 mil por danos morais ao idoso, além de verbas rescisórias, remuneração em dobro no período entre a dispensa e o julgamento, aviso prévio proporcional, férias proporcionais, 13º salário e multa de 40% sobre o FGTS, ou seja, todas as verbas rescisórias de uma demissão sem justa causa, né, doutor Alfredo? Exatamente. Nesse sentido, além de todas essas verbas, vem a condenação por danos morais, que é direcionada ao empregado diretamente. Então, além das verbas, ele também recebe essa indenização por danos morais. Sobre decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, Rio Grande do Sul, de que um idoso que foi induzido a assinar um pedido de demissão será indenizado em R$20 mil. Ao final do julgamento, o colegiado condenou o município a quitar todas as verbas rescisórias. Tivemos a satisfação de conversar com o advogado Alfredo Góes, especialista em direito trabalhista. Doutor Alfredo, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, é sempre um prazer contribuir com a Rádio Justiça. 7h59, vamos fazendo intervalo e na volta mais uma entrevista e também vamos falar sobre direito do trabalho. Vamos repercutir decisão do TRT da 3ª Região, que confirmou decisão que validou a demissão por justa causa de uma técnica de enfermagem. Essa profissional, em conjunto com a equipe, interrompeu o serviço de atendimento ao desviar a ambulância da empresa para comparecer a um bar onde estava acontecendo uma confraternização de um ex-colega de trabalho. Já depois do intervalo. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. Oito horas e 3 minutos. Revista Justiça. Entrevista. A 4ª turma do TRT da 3ª Região confirmou a decisão que validou a demissão por justa causa de uma técnica de enfermagem. A profissional, em conjunto com a equipe, ela interrompeu o serviço de atendimento médico ao desviar a ambulância da empresa para comparecer a um bar, onde ocorria ali uma confraternização de um ex-colega de trabalho. O desembargador Paulo Chaves Correia Filho, relator do caso, rejeitou as alegações de dupla punição e demora na aplicação da penalidade. Adicionalmente, ele reconheceu que a seriedade da ação praticada pela técnica de enfermagem dispensa a necessidade de uma progressão nas sanções disciplinares. A demissão da empregada foi fundamentada, então, no artigo 482, a linha B da CLT, que versa sobre a incontinência da conduta ou mau procedimento. Sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada especialista em direito trabalhista, Patrícia Gobi. Doutora Patrícia, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia. Doutora Patrícia, vamos então explicar para o nosso ouvinte, além dessa introdução que eu já fiz, foi citado aqui o artigo 482 da CLT. E como que ele se aplica, né? Como ele é aplicado no caso desta técnica de enfermagem?
Então, no caso, a conduta dela se enquadrou na segunda parte da linha B, que fala em mau procedimento, tá? Incontinência de conduta são condutas de cunho sexual. Então, apesar de estar tudo na mesma linha, são duas situações diferentes. Então, quando ela desvia a rota da ambulância para finalidade diversa, que não o trabalho, e coloca em risco a vida do paciente, ela comete uma falta grave, cuja situação está prevista em lei, que é o 482, e é aplicada uma penalidade de demissão por justa causa. E como se caracteriza essa incontinência de conduta até mau procedimento para fins dessa demissão por justa causa? Então, no caso, porque assim, a lei ela prevê situações amplas, abertas. Cada fato vai ser analisado se encaixa naquela situação. Então, mau procedimento significa não cumprir com os procedimentos ou agir de forma contrária aos procedimentos determinados pelo empregador para aquele trabalho. Então, ela estava numa ambulância, né, eles estavam numa equipe fazendo um atendimento médico de urgência e ela, ao invés de seguir os procedimentos conforme a obrigação dela, eles desviam a rota para ir para uma confraternização. Então, é uma falta gravíssima e totalmente injustificada, né? Então, fica configurada a justa causa. No caso, na prática, o empregador ele tem que investigar, ele vai analisar o que foi feito, se ela teve culpa, se foi ela que determinou esse desvio da rota, para poder, depois de feita uma investigação, colhendo depoimentos das pessoas que estavam presentes, das testemunhas, ele pode daí sim aplicar a penalidade da justa causa. Neste caso aqui foi uma justa causa já direta, então não foi necessário uma advertência verbal ou escrita. Não, a única hipótese em que você precisa ter uma gradação da pena pela jurisprudência é a hipótese de desídia, que é a linha E. Porque a desídia, para você configurar que é um trabalhador que tem um comportamento desidioso, ele tem que ter demonstrado ao longo do tempo faltas reiteradas. Então, atrasos reiterados, faltas injustificadas reiteradas. Aí, ao longo do tempo, e não num tempo muito longo, fica configurada a desídia. Então, tem que ter uma gradação da pena. Nesse caso, chegou atrasado sem justificativa por 3 vezes essa semana, recebe uma advertência verbal. Faltou sem justificativa 2 vezes, recebe a advertência escrita. Aplicado, em média, 3 advertências escritas mais uma verbal, ou 2 escritas e mais uma suspensão, a próxima vai ser uma demissão por justa causa. No caso da técnica de enfermagem, não é exigida essa gradação, porque tem faltas que são tão graves que elas devem ser punidas imediatamente. Por exemplo, improbidade, furto, falsidade de atestado. No caso dela, né, que foi uma conduta muito atípica, assim, parece até inacreditável, né, o que aconteceu, né, nessa hipótese. Então, ela é gravíssima, não precisa ter uma gradação. Doutora Patrícia, há um prazo para a aplicação dessa demissão por justa causa após a ocorrência de um fato? Essa demora pode até influenciar na validade da penalidade? Sim, pode influenciar. Não existe um prazo objetivo, 48 horas, 72 horas, mas existe um requisito que é imediatidade. Então, verificada a ocorrência da justa causa, você tem que aplicar a punição imediatamente. O que significa esse imediato? Tão logo fique comprovada a ocorrência. Então, no caso dela, não significa que assim que ela desviou a rota e assim que ela praticou o fato, ela vai ser punida. Não. O empregador, ele precisa investigar. Então, as pessoas vão fazer uma denúncia, provavelmente, do que aconteceu, talvez o motorista, talvez algum colega, né? Aí vai ser feita uma investigação para ver quem que teve culpa, se não teve culpa, se foi grave. É feita um relato, colhidas as provas, aí feita a conclusão de que houve sim uma falta grave, imediatamente se aplica. Então, vou dar um exemplo prático. Um trabalhador apresenta um atestado falsificado, né? O empregador desconfia, esse atestado está com uma rasura, me parece que não está válido. O empregador, ele manda um ofício para o posto de saúde ou para o médico, questiona sobre aquele atestado. É feita a resposta desse ofício. Retorna o ofício dizendo, não, essa consulta não aconteceu, esse médico não trabalha aqui, ou esse médico declara que não assinou esse atestado. Então, é feita a comprovação. Isso pode levar dias, pode levar uma semana. Mas assim que o empregador recebe a resposta de que foi apresentado um atestado falso e que então aconteceu uma falta grave,
no primeiro dia que aquele trabalhador aparece para trabalhar, então vamos supor que na sexta-feira eles recebem a resposta, o trabalhador não está lá na empresa naquele dia. O próximo dia de trabalho dele é na segunda, então na segunda-feira é aplicada a justa causa. Então, nesse sentido, é o prazo da imediatidade. Por quê? Porque não pode acontecer o perdão tácito. Então, por exemplo, na desídia, a pessoa está faltando injustificadamente e ninguém faz nada, por anos. Então, acontece um perdão tácito. Então, por isso que você tem que observar essa imediatidade. Então, no caso dessa técnica de enfermagem, teve um tempo entre a prática do ato e a punição, porque precisou haver uma investigação, né? E isso atende ao requisito legal. Por isso que o tribunal considerou válida a justa causa. A quebra de confiança, doutora Patrícia Gobi, entre empregado e empregador, então, dependendo do cargo ocupado, isso pode justificar uma rescisão direta, rapidamente, sem esses estágios, né, da advertência, da punição, desse contrato por justa causa? Sim, com certeza. A quebra da confiança, como regra geral, já é motivo para você rescindir um contrato. Se não for uma quebra de confiança grave, você faz a rescisão sem justa causa. Então, por exemplo, esse trabalhador, eu não sinto mais que eu posso contar com ele falta demais, ou ele não atende as minhas ordens, eu mando embora sem justa causa. Agora, a quebra de confiança gravíssima, por exemplo, improbidade, né, que é a primeira hipótese do artigo 482, uma hipótese de furto. Como que você vai manter uma pessoa trabalhando, às vezes, numa função que trabalha com dinheiro, num caixa, e você verifica que está havendo um furto, ou que houve um furto? Essa quebra de confiança é gravíssima. Então, a demissão por justa causa, por ato de improbidade, é imediata e não precisa de gradação da pena. Então vamos lá explicando melhor para o nosso ouvinte, como a senhora já vem trazendo aqui. Estamos falando da demissão por justa causa, mas há situações também em que o empregador se aplica essa demissão por justa causa, mas não encontra fundamentos. Tem-se todo aquele trabalho para fazer a reversão dessa justa causa, doutora Patrícia? Se não tiver fundamentada, o senhor diz? Isso, exato. A empresa vai lá. Há relatos também até que eu ouvi de uma empresa que ela já demite todo mundo por justa causa, aguardando que poucos vão entrar na justiça para fazer essa reversão. O que pode acontecer com essa empresa que tem esse hábito já com uma política interna da empresa? Em primeiro lugar, isso é ilegal, isso é um abuso de direito, porque o empregador, ele tem um poder diretivo, ele tem o direito de fiscalizar e orientar e aplicar penalidades ao contrato de trabalho. Mas esse direito, ele tem que ser exercido nos limites da lei e da boa-fé. Então, a empresa que aplica a justa causa, independente da situação, simplesmente para não pagar as verbas rescisórias, contando que nem todos vão entrar com a ação, é uma empresa que age ilicitamente com abuso de direito e pode, inclusive, sofrer fiscalização do Ministério Público do Trabalho, pode sofrer penalidades administrativas ou, eventualmente, até uma ação civil pública, se essa prática demonstrar que está atingindo direitos de toda uma coletividade, né? Aí, por coletividade, entendendo-se todos os empregados dessa empresa. Porque a justa causa, ela não é uma penalidade tão simples de ser aplicada. Ela exige o cumprimento de diversos requisitos legais. Então, primeiro, não pode haver aplicação de duas penalidades pelo mesmo fato, que foi uma questão discutida no caso da técnica, né? Ela alega que ela já tinha sido advertida e depois ela foi demitida por justa causa. E ficou provado que não tinha acontecido uma penalidade antes. Então, quando, por exemplo, um trabalhador, ele apresenta um atestado falso e eu vou lá e aplico uma suspensão, por esse mesmo atestado eu não posso aplicar a justa causa. Não posso mudar de ideia e falar, não, pensando melhor, foi grave, eu vou dar a justa causa. Então tem que ser uma penalidade para cada ato. Então, singularidade, primeiro requisito. Segundo, tipicidade. Todas as hipóteses de justa causa devem estar previstas em lei. Então, eu não posso demitir por justa causa se não tiver uma previsão legal, como são as hipóteses mais conhecidas do 482 e existem outras hipóteses também, por exemplo, o descumprimento de normas de segurança. Né? O trabalhador que se recusa a usar os equipamentos de segurança e cumprir com as normas de segurança, ele comete uma falta grave porque ele coloca em risco a sua vida ou de seus colegas. Então, tipicidade, previsão na lei. Segundo, imediatidade, que a gente já conversou aqui, que a reação do empregador deve ser rápida para não acontecer o perdão tácito, né?
proporcionalidade. A punição tem que ser proporcional à gravidade. Então, a pessoa que chega atrasado no trabalho não pode ser punido com justa causa porque foi um mero atraso, ou aconteceram 2 vezes durante um ano. Então, isso não é grave o suficiente para uma justa causa. Agora, no caso da técnica, ela colocou em risco a vida do paciente quando ela para um atendimento para ir para uma confraternização, ou desvia a rota da ambulância. Gravíssimo, proporcionalidade. E, em alguns casos, como eu disse antes, a gradação da pena, que seria, no caso da desídia, eu tenho que haver várias situações de desídia punidos com, primeiro, advertência, depois advertência escrita, depois suspensão, para daí sim aplicar a justa causa. Então, são requisitos que devem ser cumpridos e se o empregado demitido por justa causa entra na justiça e ele prova que esses requisitos não foram cumpridos, a justa causa pode ser revertida. Conversamos com a doutora Patrícia Gobi, advogada especialista em direito trabalhista, sobre decisão do TRT da Terceira Região, que confirmou decisão que validou a demissão por justa causa de uma técnica de enfermagem. Ela, em conjunto com a equipe, interrompeu um serviço de atendimento médico ao desviar a ambulância da empresa para comparecer a um bar onde estava acontecendo a confraternização de um ex-colega de trabalho. Doutora Patrícia, muito obrigado pelos esclarecimentos. Até uma próxima. Eu que agradeço, um abraço. Agora em Brasília, 8h15 e já tem participação ao vivo da nossa reportagem. Hoje tem a retomada do julgamento da ação penal 2668, em que o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais pessoas respondem por tentativa de golpe de Estado. E a repórter Fernanda Porto está lá neste momento acompanhando a movimentação e a preparação para o início da sessão. Bom dia, Fernanda Porto. Bom dia, Sérgio Duarte. Bom dia a todos os ouvintes, sempre ligados, conectados aqui no Revista Justiça. Pois é, a movimentação aqui na portaria, nos arredores do Supremo Tribunal Federal, começou logo cedo, como nós já noticiamos aqui, um sistema de segurança foi reforçado. Então, antes de abrir os trabalhos, antes de jornalistas e convidados começarem a entrar no prédio, é feita toda uma varredura de segurança, todo um sistema de segurança, depois essas entradas dos selecionados, de toda a imprensa credenciada, que são mais de 500 jornalistas, tanto da imprensa nacional quanto da imprensa internacional, além de pessoas que foram selecionadas para assistir o julgamento e também as pessoas envolvidas nos processos, os advogados, enfim, que participam desse julgamento, começam a entrar no Supremo Tribunal Federal. Então, agora, a movimentação aqui na portaria, que é o local que foi reservado para a maior parte da imprensa, está numa movimentação, vamos dizer, até tranquila, todo mundo posicionado, cada um fazendo a movimentação para os seus respectivos veículos de imprensa. A movimentação na primeira e segunda turma também continua na normalidade, dentro da tranquilidade, vamos assim dizer. Algumas pessoas já sentaram, já se alocaram, tudo para preparar para esse julgamento que começa logo mais a partir das 9 horas da manhã. Essa tem que ser a sessão de julgamento, a retomada aí da ação penal 2668, Então, só reforçando algumas questões, o julgamento segue o rito que é estipulado pelo regimento interno do Supremo Tribunal Federal, começou ontem, Então, na sessão de ontem pela manhã. Perdemos o contato com a repórter Fernanda Porto. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, falou, também apresentou ali todos os pontos elencados na denúncia, todos os indícios que demonstram aí a participação desses 8 réus que fazem parte deste primeiro núcleo que está sendo julgado, que também é apelidado de núcleo crucial, que seria o núcleo que liderou, então, a suposta tentativa de golpe de Estado. Então, no período da tarde foi retomada o julgamento, com a segunda sessão prevista, aí começou a apresentação das defesas da parte, todos os advogados que se apresentam em ordem de acordo com como foi feita na denúncia, Então, ontem ocorreu toda essa questão e hoje, agora pela manhã, o julgamento será retomado com a defesa do general Augusto Heleno, Então, nós estamos nessa expectativa, relembrando, o Supremo Tribunal Federal
recebeu mais de 3 mil solicitações de pessoas, do público em geral, para assistir o julgamento, além de toda a imprensa, né, que também se credenciou. Então, algumas pessoas foram selecionadas e está tendo uma espécie de revezamento, Sérgio e ouvintes, né? Como o espaço da primeira turma é reservado, é limitado, 80 lugares foram reservados para jornalistas. Então, os jornalistas que chegaram primeiro, eles começaram, né, nesse momento está chegando aqui mais pessoas envolvidas, acredito que é o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, muita gente da imprensa se posicionando para falar com ele neste momento. E aí, retomando como eu estou falando agora, neste minuto, o julgamento é retomado hoje, além das defesas de Almir Garnier, provavelmente também a defesa de Jair Bolsonaro deve entrar ao vivo. Então, ou deve entrar fazer esse depoimento neste julgamento de hoje. A gente segue acompanhando, então corre, aqui a gente da rádio não tem essa imagem para mostrar, mas então corre aqui para ver se seguem essa declaração desse advogado que se posiciona agora. Então, a qualquer momento, Sérgio, se eu tiver alguma novidade, eu volto com você. Mas, nesse momento aqui, só para atualizar, parece que nenhuma declaração vai ser feita, enfim, qualquer coisa eu volto e aviso aí para você, Sérgio Duarte, nossos ouvintes. Muito obrigado, Fernanda Porto. Microfones abertos a qualquer momento. Fernanda Porto volta com mais informações aqui do Supremo Tribunal Federal, 8h20. A partir de agora, no Revista Justiça, não caia nessa. E hoje no quadro Não Caia Nessa, vamos falar sobre um vídeo, ou melhor, uma foto que circula nas redes sociais em preto e branco da atriz Camila Pitanga na infância no colo da mãe, Vera Manhães. O post também exibe o que seria uma versão digitalmente colorida da mesma imagem para dizer que a artista, ela nasceu loira e não seria filha do ator Antônio Pitanga. Isso é falso. Vamos falar sobre o uso da imagem de uma pessoa sem autorização e também o uso irregular da inteligência artificial. Quem vai explicar para nós esses pontos é a presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologias Disruptivas da OBDF, a doutora Isabel Bispo. Doutora Isabel, seja bem-vinda à Rádio Justiça. Bom dia. Bom dia, Sérgio. Muito obrigada pelo convite. Mais uma vez é uma honra estar aqui na Rádio Justiça para comentar um pouco sobre esses aspectos da internet e hoje especificamente sobre o uso indevido de inteligência artificial. Pois é, doutora, vou repetir uma pergunta que eu fiz quando a senhora esteve aqui no debate. Tecnologias disruptivas. O que são essas tecnologias, doutora Isabel? Ser disruptivo é ser diferente do padrão, né? Então a gente diz, para deixar bem claro, disruptivas nada mais é que a própria inteligência artificial tem se mostrado para nós. Então são tecnologias diferentes do comum. E sobre este caso, hein, doutora? Por onde podemos começar a análise jurídica desta questão que envolve uma foto que foi modificada e que ainda traz uma outra questão, né, de cunho até falando sobre a origem da atriz. O que a senhora tem a dizer inicialmente sobre esse assunto? Sérgio, primeiramente eu acho importante a gente já deixar claro a problemática dessa situação, né? O uso indevido de inteligência artificial, na realidade, é a manipulação digital para espalhar fake news, né? É a chamada deepfakes. Infelizmente, isso não é o primeiro caso isolado, além desse caso com a atriz Camila Pitanga. Na época das eleições, a gente viu muito uso de deepfakes, como, por exemplo, com as candidatas às prefeituras municipais, como a Tabata Amaral. Fora isso, também foi utilizado em relação a alguns casos de crianças e adolescentes, e aí especificamente deep nudes, né, que pegam as imagens das pessoas e colocam em vídeos com cunho sexual e pornográfico, com o intuito de realmente ferir a imagem daquela pessoa. Nesse caso específico da Camila Pitanga, na verdade quis atacar a identidade dela e causando prejuízos à sua questão moral também, né? No sentido de que foi tentado e induzido que a mãe dela poderia ter traído o pai dela no passado, que ela não seria filha do pai, por isso que ela seria loira e a foto estaria em preto e branco. Então a gente vê com preocupação essa questão da manipulação de imagens e de vídeos por meio de inteligência artificial para causar prejuízo a outras pessoas.
E, doutora Isabel, podemos ter certeza que é uma foto falsa, mas e a lei? Como vem tratando disso, afinal, essa manipulação ilegal? O que acontece? Até o momento, a gente tem, e foi aprovado recentemente, em março desse ano, a utilização de deepfakes e deep nudes contra mulheres como uma majorante de condenação em relação a crimes de violência de gênero digital. Já há alguns anos na nossa legislação, especificamente no Código Penal, existe previsão contra revenge porn, que se chama pornografia de vingança. E aí tem o tipo objetivo, assim como o feminicídio. É aplicado em casos que ex-companheiros tentam se vingar através de publicação de imagens que possam macular a imagem da mulher. Isso tem um tipo penal, tem que ser de um companheiro contra ex-companheira, só que isso já está no Código Penal há alguns anos. Só que nesse ano, em março desse ano, foi aprovado e sancionado pelo nosso presidente a majorante nesse caso quando é feito por meio de inteligência artificial. Antigamente, o revenge porn era imagens reais, então, durante a constância ali do relacionamento, o casal tinha fotos íntimas e aí quando finalizava ali o relacionamento por vingança, o ex-parceiro, focando no contexto masculino, porque é a maioria dos casos, né? Ele se vingava publicando imagens íntimas ali do casal na internet. Tem casos muito famosos, inclusive de uma jornalista que teve que trocar de cidade, a carreira dela, assim, foi muito prejudicada por conta disso, porque uma vez que caiu na internet, mesmo a gente buscando a remoção daquele conteúdo, apagar de vez é muito difícil, né? As pessoas armazenam em seus dispositivos próprios, então é muito difícil a remoção completa. E aí agora, esse ano, em março desse ano, foi aprovada, sancionada essa legislação como uma majorante, além desse crime de revenge porn, mas qualquer imagem que seja utilizada por inteligência artificial, seja num cunho tanto sexual, que são os deep nudes, quanto inverídicas, como verdades, são causas de aumento de pena, e aí, nesse caso da Camila Pitanga, de uso indevido da sua imagem. Então, além dos casos de violência de gênero digital, temos também, agora em março desse ano, esse caso de deepfakes com essa legislação aprovada no início do ano pelo nosso presidente. Mas e o que temos hoje de legislação, doutora Isabel Bispo, a senhora acredita que seja o suficiente ou a nossa lei precisa ainda, como podemos dizer, até correr atrás de tanta atualização que nós temos com a IA? É muito complexo, né? Assim, o legislativo nunca consegue acompanhar as necessidades da sociedade em geral, e aí agora, ainda mais com a sociedade digital, conseguir acompanhar a velocidade da inteligência artificial é quase que impossível. Mas a gente já tem legislação, como eu disse no nosso outro encontro, que consegue abarcar essas demandas que vão acontecendo. Vai muito da interpretação tanto do legislador quanto do operador do direito como um todo, de utilizar o que a gente já tem como o Marco Civil da Internet, que fala sobre responsabilidade das plataformas digitais. Agora, a interpretação recente do STF sobre o artigo 19 do Marco Civil, sobre conteúdos claramente ilícitos, que devem ser removidos das redes sociais, e também em relação à própria Lei Geral de Proteção de Dados, porque foto é dado, pessoal. Então, a própria LGPD traz consigo princípios, é uma lei muito principiológica que a gente pode interpretar cada caso de acordo com o que a própria legislação já traz, mas tramita já, e aí acredito que pode nos ajudar bastante em relação a deepfake no Congresso Nacional. É uma legislação que obriga as plataformas digitais
que identifiquem melhor quais são os conteúdos e imagens produzidos por inteligência artificial, seja com marca d'água ou com metadados. Então, isso vai fazer com que a população tenha uma noção maior quando tiver esse indicativo de imagens que foram utilizadas por inteligência artificial. No Instagram, eles no início, quando o ChatGPT e outras IAs generativas começaram a ser popularmente conhecidas, eles tinham ali já, através da sua própria IA de moderação de conteúdo, marca d'água de identificação que aquela imagem foi gerada por IA. Mas com a melhoria dessas tecnologias, hoje em dia tem sido um pouco mais difícil de identificar o que é feito ou não por inteligência artificial. E aí volta para um ponto que a gente também tem conversado bastante sobre o letramento digital, né? Então, as pessoas cada vez mais têm noção e buscar a fundo, e isso não vem só agora com inteligência artificial, mas que toda notícia que é veiculada na internet, antes de você prestar atenção ali só na manchete, pelo menos entrar na matéria, dar uma lida, ver se realmente aquela fonte que você está se informando é segura, antes de compartilhar uma notícia falsa ou, nesse caso, uma imagem falsa sobre outra pessoa. E a autoria, doutora Isabel Bispo? Hoje é muito difícil provar quem é o autor, mas caso se consiga provar essa autoria, há alguma previsão legal de punição? Com certeza. E aí eu vou até aproveitar a sua fala para dizer que, na verdade, existem mecanismos que a gente consegue, sim, identificar a autoria de crimes cibernéticos, né? Não só nesse caso aí de dano à imagem, mas, por exemplo, quando são criados perfis fakes na internet, seja para utilizar o conteúdo de outra pessoa para aplicar golpes, como é o caso do estelionato digital, né? Então, a pessoa cria um perfil utilizando conteúdo de outros para vender algum serviço ou produto, né? Aqueles sites falsos, perfis falsos, ou então para atacar outra pessoa, cria ali um perfil fake para xingar, para causar ofensa à imagem ou à honra de outra pessoa. É possível identificar na via judicial, inclusive, quem está por trás desses perfis fakes. E não só na via judicial. Aqui em Brasília, por exemplo, em outros estados, nós temos as delegacias especialistas em crimes cibernéticos que já têm aparatos suficientes para ir atrás e investigar quem são esses criminosos. Então, a internet não é mais terra sem lei e é possível, sim, identificar quem está por trás de um perfil falso, ou, nesse caso da Camila Pitanga, buscar ao máximo identificar a origem dessa imagem mentirosa. Vemos hoje tantas modificações, o uso da inteligência artificial para diversos fins, mas o que mais incomoda mesmo é você ver a manifestação do machismo e também da misoginia, doutora Isabel. Infelizmente, Sérgio, a gente tem visto, e foi o que a gente tem comentado bastante, que a internet, a inteligência artificial, ela replica o que o humano ensina, né? Então, a maioria desses casos de deep nudes, deepfakes, são cometidos contra mulheres e também em relação ao público negro. Então, infelizmente, isso que acontece na nossa sociedade real, vamos dizer assim, tem acontecido também na sociedade digital. Violência de gênero, racismo algoritmo e o mais preocupante, né, o lucro das plataformas sobre esse ódio, sobre as fake news, porque gera engajamento e engajamento gera lucro. Muito bem, conversamos hoje no quadro Não Caia Nessa a respeito de uma foto divulgada nas redes sociais. Primeiramente aparece uma foto em preto e branco da atriz Camila Pitanga na infância no colo da mãe Vera Manhães. O post também exibe que seria uma versão digitalmente colorida da mesma imagem para dizer que a artista nasceu loira e não seria filha do ator Antônio Pitanga.
Atenção, isso é falso. Até a própria assessoria de imprensa de Camila Pitanga informou que a foto em preto e branco, de fato, ela é real. Sobre a versão colorida, afirmaram que a segunda foto está manipulada digitalmente, a criança loira não é a Camila Pitanga e os traços da mãe dela também foram afinados. Conversamos sobre isso com a doutora Isabel Bispo, ela que é advogada e presidente da Comissão de Direito Digital e Tecnologias Disruptivas da OBDF. Doutora Isabel, obrigado pela atenção com a Rádio Justiça. Até uma próxima. Eu que agradeço, Sérgio. Até a próxima. Grande abraço. 8h33. Vamos fazer um rápido intervalo no Revista Justiça, porque na volta vamos falar sobre uma decisão judicial que manteve ordem que obriga a rede social X a fornecer registros de IP de usuários que republicaram publicações ofensivas e abusivas à memória da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. Já vamos conversar com o nosso convidado, o Dr. Fernando Pérez. Não saia daí. Estamos apresentando Revista Justiça. Voltamos a apresentar Revista Justiça. E estamos de volta, 8h35. Revista Justiça. Entrevista. E a nossa entrevista deste momento é para falar sobre uma decisão da 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ela manteve a ordem que obriga a rede social X a fornecer os registros de IP, os endereços de protocolo de internet de usuários que republicaram publicações ofensivas e abusivas à memória da vereadora Marielle Franco, assassinada em 2018. A determinação deve ser cumprida em até 15 dias após a intimação da empresa sob pena de multa de R$50 mil. O processo foi apresentado por familiares de Marielle, que solicitaram a exclusão de conteúdos manipulados e ofensivos à imagem da parlamentar e a entrega de dados de identificação de todos os usuários que visualizaram, curtiram, comentaram ou compartilharam o material. O colegiado, entretanto, acolheu parcialmente o recurso da plataforma e limitou o alcance da decisão da primeira instância. Vamos compreender melhor esse assunto conversando agora com o advogado especialista em direito digital, inteligência artificial e proteção de dados, Fernando Pérez. Doutor Fernando Pérez, seja bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, querido Sérgio, todos da rádio, todos os ouvintes. É um privilégio estar aqui com todos vocês. Doutor Fernando, para começarmos, qual é a relevância jurídica, então, dessa decisão, hein? Gente, nós estamos num momento onde há uma discussão muito grande, né, sobre quais são os limites da proteção dos direitos individuais coletivos na internet, principalmente no que se trata a crimes contra a honra, liberdade de expressão, e todos nós sabemos, né, ou sentimos, estamos vendo que a quantidade de ofensas e outros crimes praticados por meio da internet ela é muito grande e a resposta da justiça precisa ser proporcional e adequada. E muitas dessas questões, dessas discussões, elas são subjetivas, né? Por exemplo, estamos discutindo sobre compartilhamento, visualização, curtida de comentários, se esses atos e essas ações elas demandam algum tipo de proteção, algum tipo de responsabilização. É certo que quando quem compartilha, você vê que mesmo quem não cria determinado conteúdo, mas quem compartilha, assume, tem de forma direta ou indireta, mas assume a mesma intenção de promover uma visualização, de promover o conhecimento para as mesmas e ainda mais para outras pessoas, aquele conteúdo que eventualmente é considerado ofensivo. Então, há um entendimento que o compartilhar, mesmo que a pessoa não tenha sido a criadora do conteúdo, demanda responsabilidade também. Agora, há outras perguntas que ainda não são pacificadas, mas há muitos anos tem diferentes interpretações. A curtida, por exemplo. Muita gente, quando vê uma publicação, às vezes é uma publicação que ela se ofende, ela combate, ela nega aquela publicação, mas ela vai lá e curte, porque os desenhos, né, as figuras ali que representam a curtida, entre aspas, né, informalmente dizendo, são muitas vezes
ícones ali são imagens mais agradáveis, né, como um coração, por exemplo. Mas muitas pessoas fazem isso de uma maneira até para negar, né, para combater aquele conteúdo. Ocorre, assim, então não há uma atenção explícita, né, uma intenção explícita nesse sentido, em dizer que a pessoa ela aprovou e eventualmente ela está compartilhando, né, daquela ideia, daquele pensamento, daquele conteúdo. Por um outro lado, quando você curte, né, quando você interage com uma publicação numa rede social, por exemplo, você dá visibilidade para outras pessoas que eventualmente não teriam, como, por exemplo, o seu grupo de amigos. Exato. Então, é algo a se discutir também, precisamos até de uma definição mais clara, porque em outras situações, pessoas já foram condenadas porque curtiram publicações dentro de aplicativos de WhatsApp ou dentro de redes sociais. Já a visualização de conteúdo é algo muito mais indireto e também involuntário. Doutor Fernando, né? até interessante destacarmos, né? Fala-se muito sobre o IP. Explica para o nosso ouvinte como é que funciona esse IP. Você está dando um exemplo aí. Se eu vou lá e sigo o Dr. Fernando Pérez no Instagram, eu curto o Dr. Fernando Pérez no Instagram, eu deixo lá o meu registro IP, ou isso é algo específico para a rede social X, por exemplo? Não. Toda vez que nós interagimos, simplesmente nos conectamos a uma rede social com o nosso login e senha, essa informação ela já é registrada lá no aplicativo. Então, ocorre que essa informação ela fica ligada ali à minha página e também a todas as interações, todas as minhas ações dentro do aplicativo. Então, o IP, né, o protocolo de internet, na verdade é a identidade, é o número da conexão que eu estou utilizando naquele momento. Se eu estou utilizando na minha casa, ele tem um número de IP, se eu vou para a empresa, pode ter um outro número de IP, se eu acesso lá do restaurante é um outro número de IP, esse número é relacionado à conexão física, vamos assim dizer, né? Mesmo que seja por sem fio, mas da onde que está chegando o cabo de internet ou de qual aparelho que está vindo essa conexão. Mas quais são as ligações que são feitas? Então, determinado usuário, o usuário Fernando, que tem esse e-mail, que tem esse telefone, tem esse número de IP, acessou em tal dia, tal hora. Porque somente o número de usuário não vai dizer, por exemplo, o endereço do responsável, ou o endereço da onde foi feito, mas ele pode dizer, olha, esse usuário Fernando acessou desse número de IP. Com uma nova quebra de sigilo, vai-se até a operadora de internet, a empresa que fornece internet para nós, e para ela nós pedimos, olha, eu quero saber, tal dia, tal hora, com esse número de IP, quem foi a pessoa qual foi o endereço, né? Quem foi o assinante, o cliente que utilizou essa internet nesse dia, nesse horário, nesse número de IP. Então toda a interação nossa, mesmo uma curtida, isso em todas as redes sociais, se eu mando uma mensagem num blog, num fórum, se eu faço login, se eu acesso, por exemplo, coloco meu login sem o aplicativo do computador, tudo que eu interajo de alguma maneira, mesmo que eu não dê o meu telefone, às vezes o meu simples acesso numa página registra o meu número de IP. Acontece que, para que tenha-se uma identificação, é necessário que eu tenha essa quebra de sigilo, não só do número, não só para saber qual que é o número de IP, mas saber qual que é o cadastro relacionado por esse IP. Que, por exemplo, numa rede social, o nome da pessoa pode ser falso, não é verdade? Ela pode estar utilizando um perfil falso, um nome diferente, mas é daí, a partir do número de IP, que se chega ao endereço, eventualmente, a identificação das pessoas. Doutor Fernando Pérez, ainda falando da questão do IP das pessoas, como equilibrar, então, o direito de liberdade de expressão com o combate à desinformação e conteúdos ofensivos? Um minutinho para o senhor responder essa pergunta. De fato, nós temos que... É muito difícil deixar claro isso na legislação, porque eu teria que elencar de todas as maneiras, de todas as possibilidades e variáveis para ter algo muito bem definido para dizer o que pode e o que não pode fazer. Mesmo assim, nós não teríamos algo muito subjetivo. Então, acho que algo que é extremamente importante, e a legislação em alguns pontos, como por exemplo alguns tipos penais, eles trazem uma diferenciação de pena quando o crime é cometido por meio que facilite a divulgação, como no caso da internet. Entendo, então, e isso tem sido pacificado, que
cometido de outra maneira. Ocorre que fazer a diferenciação e não ultrapassar os limites da liberdade de expressão é um entendimento extremamente importante também. Nós precisamos, os jogadores principalmente, precisam ter essa avaliação mais aguçada, mais clara, porque em muitos casos se vê a condenação, a responsabilização de um sobre um comentário, enquanto de outro é considerado que foi liberdade de expressão. Essa é uma dificuldade que nós temos ainda, né, Sérgio? Não há o que dizer que nos entendemos em relação a isso. Então, melhorar o entendimento e deixar mais claro, seja por meio legislativo, seja por meio de jurisprudências, de entendimentos superiores, situações em que pode ou que não pode fazer. Como, por exemplo, uma mensagem, uma opinião emitida contra uma pessoa que tem um alcance de publicidade, uma pessoa pública, um político, por exemplo, é tratado de um modo diferente, porque uma opinião pode ser até um pouco mais forte, que ainda seria considerada liberdade de expressão. Mas agora, quando eu faço conexão a determinadas situações, como, por exemplo, uma piada com uma pessoa falecida, uma piada com uma pessoa deficiente, existem alguns gatilhos, alguns argumentos que poderiam ser mais fáceis de identificar a responsabilidade nesse sentido. Então, por exemplo, uma piada, um meme, mesmo que inofensivo, mas contra alguém que já está falecido, ou alguém que tem uma deficiência evidente, por exemplo, poderia já ser considerado algo como indevido, ilícito nesse sentido. Então é muito importante que nós tenhamos essa questão da liberdade de expressão definida. Doutor Fernando Pérez, vamos fazer uma pausa aqui na nossa entrevista, porque a sua xará, a Fernanda Porto, ela está lá aguardando também o início da ação penal 2668 aqui no Supremo Tribunal Federal e tem mais informações sobre os preparativos para esta sessão de julgamentos. Fernanda, bom dia mais uma vez. Bom dia, Sérgio Duarte, bom dia para todos os nossos ouvintes, bom dia também para o meu xará, o doutor Fernando Pérez. Daqui a pouco eu passo a palavra, mas só para finalizar aqui as questões dos bastidores, né, a organização, o posicionamento da imprensa aqui para esse julgamento importante que começa logo mais a partir das 9 horas da manhã. Aqui na entrada do prédio, né, do anexo 2, que dá acesso aos plenários, né, da primeira e da segunda turma, a movimentação da imprensa se mantém tranquila, em certo modo, muita movimentação, mas tranquila no sentido assim de movimentação, parada para entrevista, né? Alguns advogados das partes já chegaram, passaram rapidamente, evitaram ali muito discurso, muita fala, né, com a imprensa. Já na primeira e também na segunda turma, dentro dos plenários, as pessoas estão posicionadas, as pessoas que foram selecionadas para assistir o julgamento na segunda turma, né, por meio de telão, a maioria já chegou, já estão a posto, já estão nos seus devidos lugares. Na primeira turma também, quem conseguiu da imprensa, né, os 80 lugares, garantiu os 80 lugares porque foi por ordem de chegada, já estão posicionados. Como eu disse, advogados envolvidos, as partes envolvidas já chegaram e tudo nesses conformes como prevê, né, toda a programação para acontecer o julgamento, né? Então, medidas de segurança ok, a questão de acesso, a questão de proibição de celular, né? Não pode filmar dentro do plenário, tudo isso sendo revisado, sendo respeitado por todas as pessoas que neste momento estão aqui se preparando para assistir o julgamento, enfim, trabalhar, né, as partes envolvidas no processo e a imprensa também para trabalhar, para acompanhar, para entregar todos os detalhes desse julgamento que acontece logo mais, né? E só retomando, né, nessa quarta-feira o julgamento é retomado, ontem ele ocorreu ao longo do dia com 2 sessões e hoje ele será retomado com a defesa do general Augusto Heleno. Como a gente sabe, a ação penal 2668 envolve 8 acusados, entre eles o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e mais 7 pessoas aliadas dele, da época do governo dele, respondem por tentativa de golpe de Estado. Sérgio Duarte. Muito obrigado, Fernanda Porto, ao vivo aqui do Supremo Tribunal Federal. Já, a partir das 9 horas da manhã, teremos a transmissão conjunta da Rádio e TV Justiça sobre o segundo dia desse julgamento. Obrigado, Fernanda. Doutor Fernando Pérez, voltando aqui à nossa pauta, estamos falando sobre o IP, mas do ponto de vista de proteção de dados, doutor Fernando Pérez, esta
obtenção do IP, ela pode incriminar a pessoa errada? Tipo, alguém usa o meu computador, faz uma publicação e o meu IP está lá? É muito boa pergunta, e essa é uma dificuldade que existe há muitos anos e ainda não foi resolvida de forma técnica e direta ainda, Sérgio. Ocorre o seguinte, eu vou lhe dar um exemplo. Se nós acessarmos uma internet sem fio, por exemplo, lá no restaurante, ou no shopping, ou qualquer lugar que ofereça uma internet gratuita, eu vou acessar e crio uma página com outro nome, por exemplo, não com o meu nome verdadeiro, sem utilizar o meu nome verdadeiro, sem utilizar o meu telefone, e faço determinado tipo de ofensa, crio uma página e publico ali ofensas, imagens, vídeos, enfim. A investigação, a quebra de sigilo, ela vai identificar o número de IP daquele local que eu acessei a internet, como por exemplo lá no restaurante. Acontece que quando a investigação chegar lá, a justiça ou a polícia chegar lá, a empresa ela está obrigada a fazer um controle de acesso, ou seja, saber quem acessou a internet tal dia, tal horário. Ocorre que muitos estabelecimentos comerciais, hotéis, shoppings e outros tipos de lojas e estabelecimentos, empresas, elas permitem o uso da internet sem fio, sem senha e sem algum tipo de autenticação, né? Ou seja, quando chega lá, ela não vai saber dizer quem foi o usuário que acessou. Criminalmente, talvez ela não vá ser responsabilizada, porque a identificação da prova, a identificação da autoria, ela tem que ser objetiva, ela não pode ser subjetiva, mas ela pode responder na esfera civil, como, por exemplo, o pagamento por uma indenização pelos danos morais que foram sofridos. Então, ela não deixa de ser responsabilizada. Então, não quer dizer que uma quebra de sigilo ela vá identificar, né, obrigatoriamente todo mundo, porque existem muitas situações como essas. E essa questão da segurança, o uso de Wi-Fi sem senha, sem autenticação, ou seja, sem dar o nome, já foi muito discutida durante algum tempo e parece que as empresas esqueceram dessa responsabilidade. Talvez uma responsabilização maior nesses casos retome essa consciência nisso, né? E há um outro ponto também, o Marco Civil da Internet, ele prevê que os provedores de aplicações de internet, ou seja, redes sociais, blogs, sites, fóruns, aplicativos, precisam guardar esses dados de identificação, os números de IP, por um período de 6 meses. Então quer dizer que é no máximo 6 meses, mas minimamente 6 meses. Então se a investigação se o pedido ele chega depois desse período de 6 meses, os provedores podem ter esses dados, mas não estão obrigados a fornecê-los, porque eles podem não ter mais também, né? Se não tiver mais, eles não serão responsabilizados. Então são medidas extremamente importantes que, inclusive, mereceriam uma atenção legislativa nesse sentido para termos mais definições, para não perdermos dados importantes como esses no caso de uma investigação criminal. Então fica aqui a orientação jurídica do Dr. Fernando Pérez. Cuidado com o que você curte, replica e comenta, Dr. Fernando Pérez. Seria isso uma dica? Sem dúvida. Por muitas vezes a gente vê uma publicação ofensiva e tentando contestar, né, tentando reprovar aquilo, a gente vai lá e curte ou até mesmo compartilha, né, fala assim, olha, eu desaprovo isso, mas compartilha, acontece que eu dou uma nova visibilidade. Então, em algum momento não, há juízes que podem entender que o simples compartilhar, o simples curtir, qualquer tipo de interação pode ser uma responsabilização também. Mesmo que não se conheça o autor daquele conteúdo, se eu curto ou compartilho, eu posso ser responsabilizado. Então eu tenho que tomar muito cuidado nesse sentido. Dr. Fernando Pérez, com a sua experiência toda dentro do direito digital, como o senhor vem acompanhando também decisões judiciais justamente para combater a desinformação que é divulgada pelas redes? A questão das redes sociais, da internet de uma forma geral, a desinformação alcançou um nível assim, extremamente perigoso e eu entendo que vai aumentar muito mais. Temos alguns períodos, né, do nosso dia a dia, alguns momentos, como proximidade de eleições, que a quantidade de desinformação, fake news é extremamente alta. A Justiça Eleitoral, por exemplo, ela tem uma consciência muito grande e se prepara em todas as eleições com medidas técnicas e jurídicas para combater as fake news. Ocorre que o crescimento da desinformação ele ocorre junto com o crescimento do
uso das redes sociais. Então nós precisamos trabalhar sem demagogia, mas trabalhar com a conscientização da população, e também as plataformas, as redes sociais, precisam ser acompanhadas e ter regras muito mais rígidas de compartilhamento de desinformação, porque hoje as tecnologias que elas possuem permitem uma identificação, e eu não digo censura, eu estou falando de atentar contra a liberdade de expressão, mas essas ferramentas já permitem identificar que trata-se de uma notícia falsa, ou de um comentário ofensivo, ou comentário que está agredindo alguma pessoa, e é muito importante esse poder de moderação, e eu não digo censura, não é impedir a liberdade de expressão, até porque definir esse juízo de valor sobre a liberdade de expressão é algo que sempre vai ser difícil de fazer mesmo. Mas existem algumas publicações que são notadamente, de forma inequívoca, são prejudiciais. Então, nós estamos discutindo agora, só um paralelo, por exemplo, a questão do abuso de crianças e adolescentes em redes sociais. Ou seja, há tecnologia também, da mesma maneira, para impedir que determinados conteúdos sejam publicados. Então, se existe um desenho, um meme, um conteúdo, uma foto, um texto, um vídeo, que a rede social tem a capacidade, e ela tem a capacidade técnica de fazer isso, nós devemos evitar antes que isso chegue ao controle, chegue ao conhecimento da população, porque depois a gente perde o controle sobre isso. Mesmo que eu exclua a publicação original, quem já viu, muito pode ter copiado e compartilhado para outras pessoas, e a gente perde o controle. Dr. Fernando Pérez, advogado especialista em Direito Digital, Inteligência Artificial e Proteção de Dados, comentando conosco hoje decisão da Justiça do Rio de Janeiro que manteve ordem que obriga a rede social X a fornecer registro de IP de usuários que republicaram publicações ofensivas e abusivas à memória da vereadora Marielle Franco. Dr. Fernando, mais uma vez obrigado. Até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade e que todos tenham uma excelente semana. Muito obrigado, Sérgio, queridos ouvintes. 8h56, o Revista Justiça de hoje fica por aqui. Apresentação minha, Sérgio Duarte, edição da Camila Rodrigues, produção João Paulo Bezerra, trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Bárbara Michelini, Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal. Você fica dentro de instantes com a transmissão conjunta da Rádio e TV Justiça para o segundo dia do julgamento da ação penal 2668. Bom dia para você. A Rádio Justiça apresentou Revista Justiça.